Olá a todos, olá Dr. Lightman. Continuamos a nossa série de programas no estudo das 10 Sefirot. É a nossa quarta lição. Tal como dissemos antes acerca de Bala Sulam, ele escreveu o estudo das 10 Sefirot como manual de estudo para iniciantes. E eu ouvi do Dr. Lightman, ou seja, para além do texto original e dos comentários no livro da vida, ele escreveu várias clarificações que são chamadas luz interior e observação interna. E depois disso ele escreveu perguntas e respostas para ajudar a entender definições da palavra, clarificar e também descrever ações espirituais. A clarificação de certas ações espirituais. O que pode acrescentar a isto? Existem outras composições, tais como esta, semelhantes ao estudo das 10 Sefirot, porque parece que todos os outros livros são escritos de uma forma totalmente diferente. Dr. Lightman, verdade. É um tipo de livro muito único, de acordo com o livro do Ari, A Árvore da Vida, em que existe um comentário geral e não podemos acrescentar ou subtrair nada, é isso. Estes 6 volumes são realmente toda a descrição daquilo que o Ari queria dizer, a explicação do que ele queria dizer no seu livro, A Árvore da Vida. Portanto, Bala Sulam mostrou realmente como ele compreende profundamente e completamente o Ari, que ele é o seu sucessor, é considerado que a alma do Ari encarnou em Bala Sulam também. Eu gostava de perguntar mais acerca da forma externa. Era a personalidade de Bala Sulam fazer um trabalho cabalístico desta forma, porque parece um texto da universidade. Ou era isto que ele queria que fosse? Dr. Lightman, primeiro que tudo, ele queria que realmente estivesse próximo de ser um manual, porque ele já estava a escrever para a nossa geração. Isto porque, apesar de tudo, ele não teria sido capaz de se expressar de uma forma tão precisa, explicar o que o Harry queria dizer, acerca da forma como o desejo nasce, que é governado pela luz, que pode responder à luz corretamente, e através de causa e consequência, alcançar equivalência total de forma, semelhança com a luz. Portanto, realmente o estudo das 10 Sefirot, o livro em si mesmo, penso que contém toda a acumulação das ações do desejo em relação com a luz. Última pergunta relativamente a isto. Daquilo que compreendo quando ele escreveu este livro, o original, estava escrito como 2 colunas longas e paralelas em cada página para que a pessoa pudesse compreender toda a informação de uma vez só. Dr. Lightman, ele gostava de colunas compridas, mesmo quando escrevia para ele mesmo. Então a página era dividida em 2 colunas, onde líamos primeiro Dr. Lightman, sim, este tipo de texto estreito. Para que serve isto, Dr. Lightman? Para que sejamos capazes de compreender com um único olhar, sem mover os olhos, sem mover a cabeça, ser capaz de ver toda a frase e compreendê-la do início ao fim. Então completamos a primeira e a segunda partes. E agora há uma clarificação chamada observação interna, que é muito especial. Dissemos que a luz interior é algo mais particular e a observação interna é mais geral, uma explicação mais geral, onde Bala Sulam escreve. Primeiro, devemos saber que quando estamos a falar de assuntos espirituais que não têm nenhuma relação com tempo, espaço, movimento, e quando estamos a lidar com divindade, não temos as palavras com as quais contemplar e expressar
todo o nosso vocabulário é tirado de sensações de sentidos imaginários. E então dá um exemplo, suponhamos a luz, temos a luz do sol e temos a luz da nossa vida. Quando sentimos esclarecidos, por exemplo, e estas são coisas completamente diferentes, e mais ainda se estivermos a falar de aspectos espirituais, conceitos espirituais. E para além disto, ele diz que os cabalistas escolheram uma linguagem específica chamada a linguagem dos ramos. Se pudesse explicar, Dr. Lightman, é uma linguagem especial usada pelos cabalistas, que por um lado é tirada do nosso mundo, e por outro lado, estas são sensações tiradas do mundo superior. E, portanto, acontece que quando os cabalistas falam na linguagem do nosso mundo, o que querem dizer, o que estão a descrever, são certos fenómenos no mundo espiritual, no mundo superior, que é realmente impossível, mas enquanto uma pessoa estuda gradualmente num período longo de tempo, quando se dedica ao estudo, desejando obter as leis espirituais e as ações espirituais verdadeiras, através disso, traz a luz superior para mais próximo dele, porque é como está imbuído no texto em si mesmo, já pelo autor. E, portanto, a pessoa começa gradualmente a aproximar-se do significado interno do texto. E assim, de forma gradual, vence a barreira que é, na verdade, que existe, na verdade, entre o nosso mundo e o mundo espiritual. E, através dos meios do nosso mundo, começa a entender as ações espirituais. Pode dar alguns exemplos, talvez? Por exemplo, pode pegar numa raiz espiritual e o seu ramo no nosso mundo? Dr. Lightman, bem, isto foi o que fez Bala Sulam na sua composição do estudo das 10 Sefirot no seu trabalho. Ele dá-nos um dicionário de palavras, termos cabalísticos, e traz a sua explicação, que está próxima do nosso entendimento neste mundo, mas ainda assim não é o nosso mundo. Luz, escuridão, proximidade, afastamento, restrição. Ele tenta explicar-nos como todas as ações do mundo espiritual, com a ajuda de diferentes explicações, que ao estudarmos essas explicações atraímos sobre nós a luz que reforma, a luz circundante. Nós não sabemos sobre o que se trata, mas através disto despertamos a luz superior que opera em nós e que nos traz mais próximo de sentir as ações da luz superior. Muito bem, então isto é o que ele escreve de forma prática. Ele diz, Bala Sulam escreve, isto deve acalmar o seu intelecto relativamente a estas expressões perplexas que encontramos muitas vezes nos livros da Kabbalah e algumas até são um pouco estrangeiras ao espírito humano. E ele dá exemplos ou conceitos como beijo, abraço, zivug e outras palavras que são como que se inapropriadas, mas que na verdade significam ou estamos a falar da conexão entre objetos espirituais. E no nosso mundo ele diz que precisamos necessariamente usar estas palavras porque existe uma correspondência direta entre rama e raiz e que não podemos substituí-la por outra palavra qualquer. Portanto, a pergunta é: e se um cabalista estiver errado? Poderia ser que signifique que nomeou o ramo pela raiz errada? Dr. Lightman, se ele a usa de forma constante e é um verdadeiro cabalista, aceitamo-lo como assumido. E se, por exemplo, possa ter efetivamente havido um erro, não é claro de onde vem este erro, porque então isso significa que ele não entende exatamente o que se passa no mundo espiritual e, portanto, não vê o resultado correto no nosso mundo. Ou seja, a sua linguagem dos ramos é incorreta. E se for um verdadeiro cabalista que alcançou as ações superiores,
escolhes e os resultados correspondentes no nosso mundo, então não pode escolher nenhuma outra palavra. Não importa quão estranha essa palavra possa ser. Então, se o cabalista está em realização espiritual, alcançou uma diferente raiz de um objeto espiritual, então vê claramente o ramo no nosso mundo? Dr. Lightman, sim. E não pode usar nenhuma outra palavra. É como Bala Sulam escreveu num certo lugar, porque é que o Monte das Oliveiras é chamado o Monte das Oliveiras. Dr. Lightman, sim, sim. Isto era o que eles sentiram, que este era o nome que devia ser dado. Quando ele diz Adão, porque é que é chamado Adão na Torá? Dr. Lightman, certo, todas as palavras que derivam da sabedoria da Kabbalah, e são praticamente todas as palavras da Torá, elas advêm da realização dos cabalistas, têm origem aí. Então isso é claro, e a Torá foi realmente escrita na linguagem dos ramos. Quando falamos do Egito, então no nosso mundo há um lugar chamado Egito. E na Torá o que significa, claro, Mitzrayim, é Mitzra, ou seja, consiste das palavras Mitz e Ra, ou seja, a essência do mal. Um cabalista sente o mal da sua personalidade egoísta, correspondente a este lugar no nosso mundo chamado Egito. Isso é claro. Mas quando ele dá, eh, nomeia estes termos Keter, Binah, Zerampi no nosso mundo, não há uma expressão para estas palavras, conotações, manifestações. Dr. Leitman, parcialmente existe Keter, Rohma, Binah no nosso mundo. Há tais palavras, apesar de que as usamos de uma forma, num contexto totalmente diferente do que aqui, mas elas existem para que, de uma tal forma que não são usadas no nosso mundo, que os cabalistas podem usá-las a partir da sua realização espiritual. Então há objetos espirituais que não se manifestam no nosso mundo, não aparecem no nosso mundo, não são expressos no nosso mundo. Dr. Lehmann, verdade. E há objetos espirituais que são expressos no nosso mundo, vemos o ramo e podemos nomeá-lo. E, caso contrário, existem todos estes nomes, como as 10 Sefirot, isso é algo que eles inventaram ou assim, porque eles sentiram que precisamente estes desejos, como falou acerca do Monte das Oliveiras, eles chamaram-lhe desta forma porque pensaram que era precisamente assim, perfeito para plantar oliveiras. E outras palavras da mesma forma. Então, uma pessoa na sabedoria da Kabbalah não pode pesquisar o que não realizou? Dr. Lightman, claro que não. Como pode pesquisar algo sem o ter alcançado? Não há forma. Mais à frente, Bala Sulam escreve que se preocupou em fazer isto nesta interpretação, na observação interna que estamos a ler agora, para explicar as 10 Sefirot como o sábio santo Ari explicou na sua pureza espiritual, vazio de quaisquer termos tangíveis. E, portanto, qualquer iniciante pode aproximar-se da sabedoria sem falhar em cair na materialização ou erro, mas compreender as 10 Sefirot vai levá-lo a examinar e compreender todos os outros assuntos nesta sabedoria. Então, se eu entendi corretamente, ele diz aqui que esta linguagem, a linguagem das Sefirot, foi usada de forma precisa para não ser materializada. Porque se, por exemplo, ouvir Egito, então imediatamente vou imaginar um lugar para onde fui de férias no Egito. Mas se disser Zé Rampin, eu não posso imaginar nada, não posso materializar este objeto. Dr. Lightman, de forma gradual, estudando os textos cabalistas, começamos a compreender as diferentes palavras do nosso mundo, ações espirituais e conceitos. Bala Sulam escreve que recomenda para os iniciantes que estudem a linguagem da sabedoria da Kabbalah e não na linguagem dos ramos nos quais os livros das gerações anteriores estão escritos, para não ficar confuso com as diferentes histórias. Dr. Lightman, sim, acontece que os cabalistas
Mesmo aqueles que alcançaram o mundo espiritual e compreenderam mais ou menos de que fala a sabedoria da Kabbalah, o significado interno, ainda assim, não expressaram nada de forma explícita porque lhes faltava a linguagem. E precisamente Bala Sulama revelou esta linguagem e a sua implementação correta, e, portanto, depois dele, podemos estar certos já de que não vamos errar e que vamos interpretar e compreender tudo de forma correta. Bala Sulam escreve, ainda mais à frente, que devemos saber que não existe uma essência de um único ser no mundo, quer aqueles percebidos pelos nossos sentidos, quer aqueles percebidos pela nossa imaginação, que não estejam incluídos no Criador. Ou seja, tudo no nosso mundo está incluído no Criador. O que isso significa? Dr. Lightman, o Criador é a força geral que inclui tudo nela. Ou seja, todo o mal que vemos é o que nós vemos. Mas na realidade, tudo o que acontece, tudo o que existe, tudo o que é, está tudo incluído no Criador. Bem, está escrito acerca do Criador que ele é a qualidade da doação, etc. O nosso mundo é egoísta e ainda assim está dentro dele. Como é que isso acontece, Dr. Lightman? Porque o percebemos incorretamente. Mas, na verdade, então este mal existe no Criador ou nós simplesmente o percebemos desta forma? Dr. Lightman, isto é como nós o percebemos. Não existe nenhum mal no mundo. Então é a nossa percepção? Mais para a frente escreve Bala Sulam, explica conceitos como um único e unificado. Ele diz que indica uma uniformidade. O que é que significa, Dr. Lightman? Que o Criador é um e que não existe nenhuma outra força, que esta força é única, que não há mais nada para além dele e unificada, porque tudo o que percebemos talvez de uma forma completamente contraditória e oposta, tudo advém dele. Ele escreve acerca do unificado, mostra que apesar de realizar operações múltiplas, uma força realiza tudo isto. Dr. Lightman, certo? Apesar de nas nossas qualidades, nas nossas sensações, esta força é expressa talvez como muitas forças contraditórias. Então, novamente, isto é apenas na nossa percepção. Dr. Lightman, sim, tudo o que vemos, todas as coisas contraditórias, etc, etc, é porque isto é como nós diferenciamos tudo o que acontece. Pode talvez explicar-nos o conceito de um único e unificado? De forma prática. Eu li esta informação, o que é que isto me dá? Como é que eu posso usar para o meu desenvolvimento? Dr. Lightman, que tudo o que sente o Criador e apenas Ele. Para além dele, não sente mais nada. Mesmo na medida na qual aparecem ações diferentes, contraditórias, qualidades, ainda assim, tudo advém do Criador, desta única força, deste pensamento único. O seu pensamento, que é um único e unificado, abrange todas as forças contraditórias que aparecem na pessoa, precisamente graças às qualidades da pessoa. As qualidades da pessoa. E o Criador, tudo se junta, se conecta, se une em um único. Então isto é algo que temos que sentir, esta informação que eu ouvi, não significa nada. Dr. Lightman precisa tentar vê-lo em si mesmo e à sua volta. Mais à frente, Bala Sulam explica que a essência espiritual em si mesma é simples, apesar de consistir de muitas formas contraditórias relativamente às propriedades do receptor.
Ou seja, todo o bom, o mau, é por isso que as pessoas começam a acreditar que há duas forças superiores, uma boa, uma má, e então procuraram outras forças, etc, etc. Na verdade, no nosso mundo, a pessoa vive e à volta deles existem muitas forças diferentes. E ele não compreende que tudo deriva de uma única força, de uma única origem. Então, porquê? O que é que esta força nos quer dizer com isto? Dr. Leitman, que precisamos de corrigir-nos de tal forma em que alcançamos um estado em que o vamos descobrir apenas a ele. E esta é a correção do homem. Sim, ver para além de todas estas forças a força única, que não há nada além dele. Ok, então eu vejo esta força única, então depois, Dr. Leitman, depois significa que começa a perceber corretamente o que existe em si, à sua volta, que é tudo o único Criador que preenche, que age, que inicia estas ações, etc. Então, para além do inanimado, vegetativo, animal, existe esta força única que vamos revelar. Dr. Leitman, sim. Então, Bala Sulam escreve que devemos, portanto, distinguir sempre dois discernimentos na sua doação. O primeiro é a forma da essência dessa abundância superior antes de ser recebida, antes de estar revestida na percepção do homem, enquanto ainda é uma luz inclusiva simples. E a segunda é que depois da abundância ter sido recebida, através disto, adquiriu uma forma separada de acordo com as propriedades do receptor. Dr. Leitman, sim. Ou seja, de acordo com a equivalência de forma e entre as nossas qualidades e as ações do Criador, nós sentimos apenas esta ação específica feita pelo Criador. Então a luz, antes de estar revestida em nós, é chamada um único e unificado, etc. E quando já está revestida no receptor, então assume as nossas qualidades. Dr. Leitman, sim. Então, e se as nossas qualidades forem contraditórias à do Criador, então sentimos-nos em contradição com o Criador? Dr. Leitman, sim, há muitas opções aqui, depende da equivalência de forma entre as qualidades do Criador e o ser criado, é assim que o homem o sente. Então, quanto mais as minhas qualidades tiverem equivalência de forma com as qualidades do Criador, mais corretamente vou percebê-las? Dr. Leitman, sim. Com mais clareza vai sentir, percebê-las. E então, quão clara é esta percepção, Dr. Leitman? Depende da medida da equivalência de forma. Da medida da equivalência de forma. Tudo o que sentimos é praticamente apenas o Criador. Não há nada além dele. E, portanto, todo o nosso trabalho resume-se a revelá-lo em todas as suas manifestações. E então vamos ver. Vamos ver que é tudo ele. A única força e o preenchimento único. No final desta explicação da observação interna, Bala Sulam escreve que a alma é uma parte de Deus e não é de forma alguma, não muda de forma alguma. A alma não é uma parte, mas o todo. Então depois dá uma explicação que é como uma pedra que foi tirada da montanha e na verdade são o mesmo, mas uma é parte e o outro é o todo. Dr. Leitman, sim. E então o Harry em si mesmo pergunta, o Harry, o cabalista do século XVI, pergunta o que é que significa que a alma é uma parte do Criador? Dr. Lightman não é uma parte do Criador, mas aquele que alcança o Criador alcança apenas uma parte. E na verdade é impossível dividir o Criador, tirar uma parte dele como uma pedra de uma montanha. Mas a única coisa que é possível é compreender que esta é a forma como a nossa realização acontece. E o que é que Bala Sulam quer explicar-nos? Que não existe diferença entre a alma que existe na pessoa e o Criador ele mesmo. Dr. Leitman, não, não há diferença. A única diferença é na realização.
que a pessoa alcança apenas uma determinada parte, uma certa manifestação do Criador, mas é isso. E quanto mais ele se desenvolve espiritualmente, mais ele vai alcançar maiores partes do Criador dentro dele. Até que, como resultado do seu desenvolvimento espiritual, ele vai alcançar a sensação de como o Criador totalmente preenche tudo. No nosso nível, como é que podemos retratar o que é a alma? O que é esse órgão dentro de nós, esta qualidade? Dr. Lightman, a alma é a qualidade da equivalência de forma com o Criador. Ou seja, se nós tivermos o anseio de doar, de dar, de ser calmos e simpáticos, todas as qualidades do Criador, todas as qualidades com as quais estamos familiarizados, tentar expressá-las para com os outros, vamos nos sentir mais e mais próximos do Criador, até à medida em que vamos começar a senti-lo mais e mais claramente. Então significa que devemos tentar e revelar esta tendência dentro de nós de doação para com os outros? Dr. Lightman, sim. E isso em nós vai ser chamado alma? Dr. Lightman, sim. Mas por que a alma? Não é claro. Dr. Lightman, não há mais nada para além disso. Mas novamente, amor, conexão, Dr. Lightman, essa é a qualidade do Criador. Essa é a sua manifestação relativamente a nós. E em nós existe a qualidade oposta ao Criador. E não era possível inventar outra coisa? Dr. Lightman, porque é que não gosta? Porque está muito longe de si? É o oposto de si. E precisamente por causa disto foi como foi criado, para que do oposto seja capaz de alcançar o Criador. Mas por que é que, como no nosso mundo, suponhamos, se quisermos tirar um exemplo de algo ou de alguém, vemos este exemplo e assumimos esse exemplo? Eu compreendo que está escrito por aqueles que o alcançaram, que a qualidade do Criador é doação e amor, mas eu não posso olhar para ele e assumir esse exemplo, porque está escrito, está oculto. Dr. Leitman, não é que esteja oculto, simplesmente faltam-lhe estas qualidades. E, portanto, você mesmo oculta o Criador de si. Ok, então o Criador diz que precisamos ser bom para com os outros. Então eu olho para ele, olho para as ações que ele realiza, porque diz das suas ações vamos conhecê-lo. Mas onde é que podemos ver as suas ações? Dr. Lightman não pode ver as suas ações porque estas qualidades não existem dentro de si. Ok, compreendo. E então porquê? Dr. Lightman, para que possa alcançar do oposto, como dizemos, que podemos apenas compreender a luz porque existe a escuridão, doce porque existe o amargo, etc, etc. Obtemos tudo através das qualidades opostas. Então, de uma forma ou da outra, precisamos de acreditar, Dr. Lightman, não acreditar, mas entender de forma lógica que o Criador deseja que nós o alcancemos, tem que criar em nós qualidades que são o oposto dele. Então, isso é lógico, ok? Mas eu só estou a dizer que é difícil, porque não há exemplo. Dr. Lightman, sim, é algo completamente diferente. Há exemplos, mas apenas da forma como a sabedoria da Kabbalah explica que temos que começar a mudar e então vamos alcançar estes exemplos e revelá-los. Então, isto é como ele conclui esta parte da observação interna. Vamos continuar nos nossos próximos programas e vamos passar para perguntas e respostas. Então, na nossa próxima lição, gostaria de lhe perguntar qual é a forma mais simples de estudar TESS. Primeiro estudamos o texto do Ari, depois o comentário do Bala Sulam, antes de mais a Orpanimi, a luz interior, e depois a observação interna, e depois passamos para as perguntas e respostas. Dr. Lightman, sim, para as palavras, para a explicação das palavras e depois para as perguntas e respostas. Mas quando estudamos o texto, ele tem tipo estas referências, precisamos de ir a essas perguntas e respostas ou apenas estudá-lo de forma separada? Dr. Lightman primeiro estuda o texto. Orpanimia, luz interna. Dr. Lightman, sim.
E quando já terminou de estudar a luz interna, o Orbenimi, então pode estudar a tabela de explicações para o significado das palavras e as perguntas e respostas. Então passamos simplesmente por ele, como Bala Sulam o apresenta. Dr. Lightman, como disser, você é que está a fazer o programa. Qual é a forma comum para o estudar? Penso que os iniciantes não terão muita paciência para estudar as perguntas e respostas. Sim, sim, talvez apenas algumas selecionadas. Sim, porque precisamos estudar aquilo que interessa às pessoas, antes de mais, para os aproximar da sabedoria da Kabbalah. E depois, aprofundar o texto. Isso já é algo que pode fazer mais tarde. Muito bem, muito obrigada. Tudo melhor.